Mateus capítulo 8. Reunião com a Mirinha, dia 19, segunda-feira. Aleluia. Verso de número 23. Do 23 ao 27 diz assim a palavra do nosso Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou, de repente, uma tempestade, mas muito grande. Uma tempestade o quê? Mas era tão grande que o barco era praticamente coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Diante da tempestade grande, de ondas que quase encobriam o barco, Jesus estava. Os seus discípulos, aproximando, o despertaram e disseram para ele: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Salva-nos, porque nós estamos perecendo. E ele disse-lhes: por que vocês estão com medo? Por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e seguiu-se logo depois uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que com uma palavra, os ventos e o mar lhe obedecem? É desse homem que está no barco, querido, que eu quero falar com você, em nome de Jesus. Vamos orar a Ele e fechar os nossos olhos. Querido Deus, amado Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado porque esse dia nasceu debaixo de uma palavra. Eu penso, papai, que nada do que existe poderia existir se não fosse a tua palavra, o teu haja, o teu venha, o teu acorde, o teu nasça. Tudo está debaixo da tua palavra. E nós te agradecemos porque nós também nascemos a partir do sopro do teu Espírito. Obrigado por essa noite especial, porque existe uma palavra e também existe um propósito. O propósito de um encontro de homens e mulheres, de crianças, de adultos, de velhos, Pai, que viriam para este lugar adorar o teu santo nome. E aqui, debaixo do teu propósito, eu creio, haverá revelação, haverá cura, haverão transformações, haverá salvação. Por isso, fale tudo que o Senhor reservou para esse momento. Que não seja nada, absolutamente nada da minha vida, mas que seja tudo a partir da tua vida que existe em mim. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém. E graças a Deus por esta palavra. Querida igreja, alguns minutos da sua atenção. Esse texto é um texto que eu amo ler, é um texto que eu já li várias vezes. E é um texto também, querido, que Deus tem nos usado em tempo e fora de tempo, em época e fora de época, para falar a respeito do que está guardado dentro dessa palavra. É interessante, querido, porque muitos de nós, servos do Senhor, a partir de um encontro com Jesus, a partir do momento em que nós aceitamos Ele verdadeiramente, eu estou falando de um aceitar verdadeiro, eu estou falando de um Deus grande que vem morar dentro de nós que somos pequenos, dessa coisa inexplicável que é o amor de Deus. Estou falando de uma decisão genuína de abandonar o mundo e de andar não em cima do muro, mas definindo de que lado desse muro eu estou. E eu estou debaixo das asas dele, eu estou no centro da vontade dele, eu estou no governo dele. Aliás, nós somos embaixadores dele. Isso para mim está muito definido, querido. Se você me perguntar, pastor, qual é a possibilidade de você voltar para o mundo? Querido, de verdade, nenhuma.
Eu não estou falando de uma vida sem pecado, porque a Bíblia diz que todos que estamos de pé, nós devemos vigiar para que nós possamos não cair. Todos nós somos dependentes da graça dEle, da porção dEle, diariamente. Eu digo isso porque um vacilo nós podemos cair. Uma escolha errada, uma encruzilhada pode mudar o curso da nossa vida. Escolher entre direita e esquerda faz toda a diferença. Quando o caminho da esquerda leva para a morte, o caminho da direita leva para a salvação. Então uma escolha faz muita diferença. Mas dizer, olha, você, de uma maneira literal, você consciente, você escolhe o mundo. Ai, querido, isso não tem possibilidade. E ainda que você seja alguém, então, decidido na sua maneira de viver, a quem você vai servir, ainda que o seu pensamento não cogite servir a dois senhores, isso, querido, não vai trazer para você ausência de tempestade. Isso não vai trazer para você ausência de lutas. Porque a nossa vida, você que tem experimentado viver debaixo da confiança, do amor desse Deus, eu penso que você sabe do que o Espírito está te dizendo. Isso não tem significado ausência de lutas. Ter Jesus, escolher Jesus, não significa que os nossos caminhos, eles vão ser caminhos fáceis. Pelo contrário, eu penso que nós temos enfrentado crises, lutas, adversidades. E para usar o que o texto está dizendo, fazendo uma analogia com aquilo que Mateus está mencionando, nós temos enfrentado tempestades. Tempestades estas que, às vezes, elas anunciam, como um dia de sol, que você olha adiante e vê nuvens acinzentadas, negras vindo, e você diz, me parece que vai chover. E aquele céu que estava tão lindo, azul, de repente ele vai se fechando aos poucos, o vento começa a chegar primeiro, né, querido? E com a força do vento, você vai medindo a tempestade. Geralmente quando o vento bate, você diz, a chuva vai ser forte, ou a chuva vai ser amena. Essas são as tempestades da nossa vida que vêm com anúncio. Trazendo para a tua vida, tempestades que chegam através, às vezes, de uma palavra. Uma notícia. Uma dor que de repente vai chegando aos poucos. Um problema que vai chegando aos poucos. Uma escassez que vai acontecendo aos poucos. Quando nós vivemos essa luta, essa adversidade, geralmente quando a coisa vai se agravando, nós chegamos a dizer, eu não sabia que ia chegar nesse ponto, pastor. Eu não sabia que iria ser tão pesado, ia ser tão difícil o caminho. E aí, querido, nós vamos ficando apavorados com a força da tempestade que foi se formando, e eis que agora ela é uma realidade. Também existem nas nossas vidas a tempestade que não anuncia que vai sendo formada. São tempestades que chegam de repente, após um dia de sorriso, a noite pode ser de choro. Uma tempestade que enquanto você dorme, ela se forma rapidamente. E quando você vê, querido, tudo que aquilo que você havia talvez conquistado, sonhado, a tempestade vem para roubar. Estou falando de tempestades que se formam anunciando que elas estão vindo. E eu estou falando também de tempestades que se formam muito rápido na vida de um homem. As tuas experiências, querido, eu penso que nós vamos viver. Porque elas fazem parte da nossa existência. Você poderia bem até dizer, mas por que Jesus permite, pastor,
que essa tempestade venha. Se eu sou dele, se ele está no barco, por que as tempestades elas vêm então? Se aceitar Jesus não significa ausência de luta, o que significa ter Jesus? Significa que o barco não vai afundar e que você vai chegar do outro lado. Jesus é a garantia, querido, que quando ele está na nossa vida, você vai chegar do outro lado. Amém? Por isso, querido, diga para o teu irmão, Jesus é a garantia de que você vai chegar do outro lado. Aleluia. Então eu passo a olhar, querido, e a ver Jesus como uma necessidade diária, como tudo que nós precisamos. Porque a diferença entre o ímpio e o justo não é a ausência de tempestade, mas é sim, querido, o alicerce que essas casas possuem. Porque o mesmo Mateus diz que sobre a casa do ímpio virá tempestade, sobre a casa do justo virá tempestade, sobre a casa do ímpio virão os fortes ventos, sobre a casa do justo também virão os fortes ventos. Mas quando tudo passar, você vai perceber a diferença. Porque a casa do ímpio não resiste às tempestades, mas a casa do justo vai permanecer de pé, viu, querido? Em nome de Jesus, eu estou profetizando de olhos abertos. A tua casa vai permanecer de pé, em nome de Jesus. Ainda que você tenha vivido ou esteja vivendo no meio de uma tempestade, a tua casa vai permanecer de pé. Amém? Por isso, querido, interessante que Mateus, ele usa uma palavra, uma expressão grega, para representar a tempestade aqui. Seismos é a palavra grega para falar de tempestade. No português, quando nós falamos tempestade, nós podemos usar, querido, como sinônimo chuva forte, ventos com chuva, muitas águas. Mas no grego, seismos é uma palavra ainda mais forte com relação à tempestade. Seismos chega a dizer que é uma tempestade que abala a terra. É uma tempestade que vem junto com um terremoto. Interessante, querido, que o Mar da Galileia, nós tivemos a oportunidade de estar lá 2 vezes. E nós, nas 2 ocasiões, tomamos o barco. E no meio daquele mar, o barqueiro, ele pôde dizer, o judeu messiânico, enquanto nós parávamos o barco no meio do mar, e cantávamos louvores a Deus, porque era de um barqueiro messiânico, ele disse, aqui o mar, ele é cercado de montanhas, porque na verdade o Mar da Galileia é um grande lago. Como eles não tinham a dimensão do que era o mar, eles diziam que o grande lago para eles era o mar. E esse barqueiro, esses pescadores, eles dizem que ali no Mar da Galileia se levanta alguns ventos contrários, de uma corrente de ar que entra em meio às montanhas e não se consegue sair dali facilmente, essa corrente, onde se vêem tempestades. Mas Mateus fala de uma ocasião onde Jesus estava no barco, onde os discípulos estavam no barco. O que você está dizendo com isso, pastor Ricardo? Como o propósito da humanidade estava no barco. É o mesmo que falar, quando eu digo que Jesus está no barco e que os discípulos estão no barco, é o mesmo que falar, a igreja que vai invadir toda a terra está no barco. O mestre está no barco, aquele que nasceu para um propósito está no barco. Não é uma viagem qualquer, ali está a igreja, ali está aquele que nasceu do ventre de uma mulher, mas é rei ungido e vai salvar daqui a pouco toda a humanidade. É um barco cheio de propósitos, é um barco cheio de propósitos.
É um barco cheio de propósitos. Se o aplauso é para ele, aplauda de verdade, querido. É um barco cheio de propósitos. Aliás, você é um homem, uma mulher que nasceu cheio de planos e propósitos de Deus. Eu dizia pela manhã, querido, que você não é um acontecimento. Ainda que o teu pai e a tua mãe tenham dito, aconteceu, viu, pastor? Não foi planejado. Ainda que você tenha dito, veio o temporão. Eu insisto em dizer, veio porque Deus permitiu. Eu não sei se você já viu a respeito de fecundação. Hoje, com os recursos que se tem, embora nós não sejamos médicos, né? Pelo menos seu pastor não é. Nós temos a possibilidade de ver, querido, praticamente como se nasce uma criança. E entre milhões e milhões e milhões de espermas do teu pai, um foi escolhido. E diante de milhões e milhões e milhões de óvulos da tua mãe, um foi escolhido. E desse esperma e desse óvulo, nasceu você. Querido, definitivamente, você não é um acaso. Você é a permissão de Deus genuína aqui na terra. Teu nascimento, eu costumo dizer que foi um acontecimento no céu. Ai, querido, se você não der valor, eu dou por você, viu? Querido, teu nascimento foi um acontecimento. Amém, querido? Que dia que você nasceu? Dia 6 ao mês do 7, pode dizer o ano também, de 72. Esse dia, querido, foi um acontecimento na terra. Diga para o teu irmão, esse dia aí foi um acontecimento na terra, viu, querido? Um acontecimento na terra. Querido, começa a olhar isso com cuidado, com zelo. Começa a olhar para o teu aniversário, para o teu nascimento. O dia em que nasceu um homem cheio de propósito. O dia em que nasceu uma mulher para viver os sonhos de Deus na terra. Porque se isso não for verdade para você, não vai ser verdade para mais ninguém. Se você não entender o que Deus tem para você, querido, eu só posso entender o que Deus tem para mim. E te apontar que essa verdade também existe para a sua vida. Mas você precisa querer. Porque o inimigo sabe bem quem nós somos. E é por isso, querido, que algumas tempestades vão se levantar para destruir o propósito de Deus. É por isso que Deus vai permitir que algumas ocasiões, querido, você seja cercado por homens que querem tragar a sua vida. Por demônios que querem tirar você do propósito. Seismos, a palavra grega, ela foi usada mais 2 vezes por Mateus. Na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Porque a terra tremeu quando ele partiu e a terra também tremeu quando ele ressuscitou. Na vida e na morte, a palavra foi usada. E na travessia desse mar, nessa viagem, a palavra também é usada. O mar queria tragar Jesus. A tempestade queria tragar os discípulos. Mas quem é que vai tragar? Aquele que dá ordem. Aquele que em uma só palavra, querido, declara e os ventos se aquietam. Em uma palavra, as ondas se aquietam. A Bíblia diz, querido, que os discípulos estavam apavorados. E quando eles não sabiam o que fazer, eles pelo menos sabiam para onde ir. Porque Jesus estava dormindo. Ele estava no barco? Sim. Mas era meio que como se não tivesse, meu querido.
Porque a Bíblia diz que Jesus está quieto, dormindo. Ai, pastor, é uma cestinha. Ele está tirando um descansinho ali. Querido, eu penso que o sono é profundo, porque nem as ondas que cobriam o barco e balançavam o barco faziam Jesus acordar. Como pode, querido, dormir em meio a um levante tão grande? Eu disse pela manhã que é como alguém que dorme em montanha-russa. Você já andou de montanha-russa, querido? Aí eu nunca andei também, não. Aliás, querido, não me convide, viu? A chance de eu não ir é muito grande. Mas é possível alguém dormir na montanha-russa? O João pela manhã disse que é. Eu falei, João, vamos participar aqui comigo. Ele não tinha combinado. E eu perguntei, João, é possível alguém dormir na montanha-russa? Ele disse, é. Ai, meu Deus, está tudo errado. João. Eu falei, achei um na vida. Porque não é possível dormir, querido, quando os levantes vêm. Mas Jesus está dormindo. E quando os discípulos vão até ele e o acordam, eles estão desesperados e eles dizem, Jesus, nós estamos quase morrendo, nós estamos perecendo. Eu penso que Jesus ainda é meio sonolento, ele meio que abre o olho. Por que vocês estão com medo? É a mesma pergunta que ele faz para cada um de nós nessa noite. Por que você está com tanto medo? Eu estou com tudo no meu controle. Vento, aquiete-se. Ondas, aquietem-se. E a Bíblia diz, querido, que após falar com o vento e com as ondas, houve bonança. E uma tremenda paz invadiu aquele lugar. Jesus no barco, querido, não significa ausência de luta, mas a vitória é certa. Jesus no barco não significa ausência de luta, porque é bem provável que você tenha entrado aqui, como muitos entraram pela manhã, debaixo de uma luta muito grande. Mas Jesus no barco, querido, da tua vida, é certeza de vitória. Você crê nisso? Ai, querido, diga para o teu irmão, Jesus no barco é certeza de vitória. Quando Jesus diz para os seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ele muitas vezes, ele diz a respeito desse medo. Medo do amanhã, medo de ficar sozinho, medo de perder o que tem, medo que o marido ou a esposa vá embora. Querido, são tantos os medos dessa vida, que o inimigo debaixo de um levante tem soprado. Mas é interessante que o nosso Deus, a quem nós devemos confiar e ouvir, tem dito, eu não te dei espírito de medo. Eu não deixei para vocês espírito de medo. Pelo contrário, 366 vezes no ano, ou melhor, escrito biblicamente para que você viva em todos os dias do ano, está escrito não temais. Eu tenho um cuidado com você. Eu tenho um zelo com você, filho. De todos os dias está dizendo para você, não temas. Aliás, nesse dia há um não temas para nós. Jesus tem um cuidado todo especial. Deus tem um plano todo especial. Sabedor de que nós vamos passar por tempestades,
que vão muitas vezes tentar levantar medos dentro de nós, angústias dentro de nós, situações que nós não sabemos o que fazer. Ele está dizendo: venha para mim, deixa eu cuidar, experimente a minha paz, porque a minha paz eu vos dou, eu não te dou como dá o mundo. Não se inquieteis, não se perturbeis, não turbe o vosso coração. Querido, a todo momento nós estamos vivendo uma dispensação onde o próprio Deus está dizendo a você, querida igreja: não temas, as crises não vão atingir você. Ai, diga amém, querido. Essa tempestade não vai te matar. Diz amém. Amém, querido. Diga para o teu irmão: essa tempestade não é para a morte, viu, querido? Não é para a morte, essa tempestade não é para a morte. Ainda que seja uma tempestade que veio se formando, está muito grande, pastor. Ainda que seja uma tempestade que veio de repente, sabe-se lá de onde, quando eu vi, eu estava cercado por ela. Não importa como ela veio. E nem fique buscando razões, porque no meio das buscas pelas razões, nós vamos encontrar alguns sentimentos de culpa. Isso faz parte da estratégia do diabo. Diante da luta, nós chegamos a pensar: se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse confiado assim, se eu tivesse ido para um outro caminho. O fato, querido, é que hoje você está junto dele e todas as coisas cooperaram para o teu bem. Hoje você é do Senhor e nada muda mais isso na tua vida. Você é salvo, a tua geração é bendita e Ele está no barco da tua vida. Você não é mais um tolo. A Bíblia chega a dizer daquele homem que era dono de muitas propriedades, um fazendeiro, e ele resolve plantar e plantar e plantar, e aquele ano foi um ano de muita colheita, e ele resolve dizer: agora eu vou construir celeiros, e eu vou abastecer esses celeiros, eu vou encher os silos, eu vou guardar, e quando eu tiver com tudo cheio, eu vou dizer: minha alma, sossega, descansa. E o Espírito de Deus vem para aquele homem e diz: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. O que você terá para me entregar? Louco, você trabalhou a vida toda para adquirir um bem que eu não te pedi. Porque ter em mim não há problema algum, mas ter sem que eu esteja junto, querido, isso não vai te fazer completo. Eu quero fazer parte da tua viagem. O que você falou? Jesus quer fazer parte da viagem. Amém, querido? Em tudo nós estamos aprendendo. Em cada tempestade. Tempestades que vêm anunciando, tempestades que vêm de repente, dias de bonança, em tudo nós estamos aprendendo. Mas de uma certeza, querido, isso não pode sair do teu coração, Filadélfia. Nós vamos chegar do outro lado. O propósito vai ser cumprido. Você crê nisso, amado? Em nome de Jesus, diga para o teu irmão: o propósito vai ser cumprido, viu, querido? Mas para que o propósito se cumpra, é importante que você se decida. É importante, querido, que urgentemente, se eu fosse um médico, eu diria para você: isso é UTI hoje. Ficar dividido entre dois pensamentos, isso é um problema muito sério. Ficar servindo entre dois pensamentos, isso mata. Dizer que é de Deus, mas na prática, conversar como sendo ímpio, agir como sendo ímpio, isso vai te matar.
A nós, querido, não nos cabe mais clamar quando a tempestade vem, mas não reconhecer quem cessou os ventos. O Senhor está esperando que o que nasceu para um propósito reconheça isso. Pare de se desesperar, querido, pelas situações momentâneas que acontecem na sua vida, porque de verdade, querido, tudo vai passar. A dor passa, a perda passa, a traição passa, os homens passam, tudo passa, viu, querido? Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Você é eterno. Amém, querido? Diga para o teu irmão, mas cheio de profecia, essa tempestade aí vai passar, viu, amado? Essa tempestade vai passar. Pastor Ricardo, quanto vai durar? Ai, querido, olha, pela experiência, quanto mais turrão. Ai, não me olha assim, não. Estou falando de mim. Quanto mais turrão nós formos, quanto mais resistentes ao fazer de Deus, mais dura a tempestade. Vou dizer novamente, quanto mais turrão nós formos, quanto mais nós queremos resolver do nosso jeito, maior será a tempestade. Eu não estou falando de intensidade, querido, porque Deus não permite que nada seja maior do que tua força. Mas eu estou falando de constância. De pessoas que vão vivendo tempestades seguidamente nas suas vidas. E pasmem você, querido, elas não reconhecem que Jesus está no barco. Mas existem aqueles que tiram doçura do dia da tempestade. Eles aprendem no dia da tempestade. Eles sabem reconhecer quem é que acalmou a tempestade, quem é que deu ordem aos ventos para que se aquietem. Quem é que deu ordem às ondas do mar, o mar que vinha por cima da nossa cabeça. E, querido, não pense que Satanás, ele armou tudo isso que está à sua frente apenas para brincar, assustar você. Ele quer matar você, ele odeia você, ele despreza você, ele não brinca de ser o teu adversário, enquanto nós brincamos de servir a Deus. Por isso que a palavra de Deus em Efésios diz que nós devemos nos revestir. Deus não está dizendo ande de qualquer maneira. Não, você está numa guerra. Se revista assim. Protege a tua cabeça, protege o teu peito, protege as tuas pernas, protege os teus braços, protege os teus pés. E por que Ele manda proteger tudo? Porque o inimigo procura algo na sua vida para entrar. Houve um momento, eu nem me lembro qual foi os reis, que lutaram contra o povo de Deus, e quando eles capturaram os príncipes de Israel, eles mandaram cortar os polegares, os dedos das mãos e os dedos dos pés. E por que fizeram isso? Tinha a ver com o andar e tinha a ver com o lutar. Corte os polegares dos príncipes, do dedo dos pés, porque eles não vão andar como eles andavam antes. Eles vão ter dificuldade em caminhar. Corte os polegares das mãos, porque eles não terão mais a mesma habilidade de lutar. O inimigo não está brincando, querido. Por isso eu preciso decidir. E ter certeza, querido, porque se é certo, isso não é profecia, mas é a nossa vida. A tempestade vai chegar. Às vezes ela vem anunciando, mas às vezes ela vem de repente. Eu tenho que saber, querido, a quem eu devo me apegar, para que o medo não bata na porta e resolva jantar com você. O medo não é bem-vindo no teu coração. Amém, querido? Não estou falando do medo, temor, porque o medo, temor, ele é importante que exista, para você saber o teu limite.
Mas eu estou falando de um medo, querido, que traz covardia junto com ele. De um medo que faz você esquecer de que existe um pai. O que você falou? De um medo que faz você esquecer que existe um pai. Eu amo ler livros do Max Lucado. O primeiro livro que eu li dele foi O Aplauso do Céu. E ele dizia naquele livro que quando nós fazemos boas obras aqui na terra, o céu aplaude. Eu guardei aquilo no meu coração. E a maneira com que ele escreve, eu penso que cada um tem o autor, o escritor que se identifica mais. Mas Max Lucado é um dos meus preferidos. A linguagem que ele expressa o amor por Deus e o quanto ele vê esse Deus em todas as coisas. E ele conta que com 6 anos de idade, ele se assentou à sala com os seus pais, com a sua família, para assistir um filme. E o filme era do lobisomem. Hoje se passa pouco, né, querido? Mas na nossa época, não sei se você se lembra, mas quando eu tinha também lá meus 8, 9 anos, lobisomem e tubarão era uma coisa que... Não era assim na sua época também? Não me deixa só, querido. Eram os filmes que nós tínhamos de pavor. Era Tubarão 1, 2, 3. E era uma série. E todos eles comendo gente. E lobisomem também, querido. Eu tinha um pavor. Eu me lembro quando eu assisti o filme do lobisomem. Aquilo não saiu mais da mente. Max Lucado disse que ele tinha 6 anos quando ele assistiu esse filme. E a partir daquele momento que ele assistiu o filme, entrou um medo tão grande no coraçãozinho dele, que o inimigo passou a soprar: olha, na tua sala tem um lobisomem atrás do sofá. Ele conta que entre a sala e a cozinha, ficava do outro lado a entrada dos quartos. Então, para sair do quarto e ir para a cozinha, tinha que passar pela sala. À noite ele acordava, e ele acordava com muita sede. Mas quando ele pensava em ir para a cozinha para tomar água, alguém soprava: o lobisomem está na sala. E ele começou a ficar desesperado, porque o lobisomem estava na sala. Quando nós costumamos a dar ouvido para o medo, o inimigo ele vai observando você. E conforme a sua reação demonstrando medo, ele aumenta a intensidade daquilo que ele está falando e provocando medo. Max Lucado diz que a partir do momento em que ele sentiu aquele medo, o inimigo começou a dizer: olha, ele está na sala e ele quer comer criança de 6 anos. Então ele se levantou à noite. Ele diz, uma certa noite, com muita sede, e ele já não sabia mais o que fazer. Ele olhou para a sala e disse: ele está ali. Eu não tenho como atravessar e ir para a cozinha. Então ele se lembrou que ele tinha um pai. E ele correu até o quarto do pai. E ele chegou e despertou o pai. Pai. O pai meio sonolento: olha, o que você quer, filho? Eu quero água. E o pai disse: pode tomar. Pode ir até a cozinha, tem água lá, pode tomar. Mas ele estava cheio de medo. E ele disse: mas tem um lobisomem no caminho. E o pai então, ele conta que se levantou sonolento: vamos, eu vou lá com você. Ele diz que ele se lembra com muita saudade. O pai estava com uma camisa
regata, e ele segura na camisa do pai, e ele vai indo para a cozinha e dizendo: eu estou com meu pai, lobisomem, eu estou com meu pai. Ele já não tem medo do lobisomem, porque ele estava com o pai. E quando ele chega na cozinha, o pai dá água para ele, e ele pega aquele copo d'água e ele vai tomando e dizendo: quem é este homem que não tem medo nem de lobisomem? Assim é o nosso Deus. Tenho certeza que há coisas que você teve muito medo na tua infância, e que você olha para trás e diz: ah, aquilo tudo era coisa de criança. Teve um irmãozinho que de manhã nós contamos essa história. Ele disse: pastor, me fez lembrar minha vida. Eu chegava a fazer xixi no vaso da minha casa, porque eu não passava por um cômodo que tinha um cachorro de porcelana. Quantas coisas nós podemos lembrar, querido, do passado, quando nós éramos crianças e que nós tínhamos muito medo. Mas para dizer a verdade, quantas coisas hoje Deus está olhando na nossa vida e dizendo: filho, por que você está com tanto medo? São as mesmas coisas de criança. Essas coisas não vão te fazer mal. Preste atenção, igreja. Essas coisas não vão tirar a tua vida. Essas coisas não vão fazer você perder o propósito daquilo que você nasceu para ser e fazer. Por que você está com tanto medo? Por que você está com tão pouca fé? O desejo de Deus, querido, é que você chegue do outro lado. O desejo de Deus é que você vença. Mas deixa eu te dizer algo. Pare de brincar agora. O mundo é perigoso. E na hora da tempestade, você não vai resistir. A escolha, querido, é agora. Eu não faço alicerce quando a casa está pronta. Eu faço alicerce quando não existe nada. Eu não faço alicerce quando a casa está pronta. Eu faço alicerce quando não existe, a não ser um projeto, né? Um sonho. Uma coisa que só eu e ele sabemos. Vai existir, vai ser assim, vai ter essa janela, vai ter essa cor. Mas de fato, passando lá, não tem nada. Aleluia. Servir Jesus não é ausência de luta. Servir Jesus é a certeza que Ele está no barco. Eu vou viver tudo que eu nasci para ser. Você também? Diga para o teu irmão: escolha Jesus, meu querido. Ó, aleluia. Eu estou falando de 100% Jesus. Ai, é o adesivo, não, querido. Esquece o adesivo. As pessoas colocam 100% Jesus nos carros. Às vezes elas põem o terço de Maria do lado. E o tudo Deus? Ah, também. Eu já encontrei carro com tudo Deus, mas com Maria do lado. Eu falei: mas que situação é essa? É tudo Deus ou tem outra convidada? 100% Jesus, querido, é enfrentar a tempestade dizendo: Ele está no barco. Aí é fácil, pastor? Não, por isso que você está em treinamento.
Se eu fosse você, começava a treinar hoje, viu, querido? Vai treinando aí. Tua confiança nele, a tua alegria nele, o teu ânimo nele, a tua comida que vem dele, os teus sonhos nele. Querido, menos do mundo e mais de Deus, viu? É a maneira que nós temos de ter o termômetro espiritual na nossa vida. Quanto do mundo eu deixei e quanto de Cristo eu tenho hoje. Ai, pastor, há 5 anos atrás, ó, eu deixei aquilo. E hoje? Ai, é a mesma coisa. Ai, tem coisa errada. Caminhada vai fazendo com que eu deixe. Que processo é esse? Santificação. Porque sem ela ninguém verá Deus. Vai ficando mais leve até o barco, viu, querido? Amém, amado? Até o barco fica mais leve. Aí você vai chegar a dormir no meio da tempestade. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ter tanta paz, querido, que você vai dormir nessa tempestade. Sabe aquela pessoa que dizia, ai, eu vou arrancar os cabelos. Ai, querido, essa pessoa mudou, viu? Querido, você vai dormir na tempestade. Diga para o teu irmão, você vai chegar a dormir diante dessa tempestade, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, diga para ele, querido, mas não precisa dormir agora não. Diga para ele, ó, você vai dormir diante da tempestade. Ai, pastor, está tão bom o teclado aqui, aquela coisa que eu vou dormir. Não é agora não. É diante da tempestade. Isso traz o favor de Deus. Isso demonstra para o Senhor o quanto nós confiamos nele. Pense nisso, agarre-se ao Pai. E passe, querido, olhando e dizendo, lobisomem, você não me pega. Meu Pai está comigo. Quantos creem, digam amém. Aleluia.